Então, hoje, a nova geração na visão da doutrina espírita. Vamos nos utilizar de 2 livros bases, né? 2 livros básicos, assim. Tem alguns outros que entram, mas é uma citação só. Mas, no geral, nós vamos nos utilizar da Gênese, de Allan Kardec, um dos 5 livros da codificação espírita, e um livro de Divaldo Pereira Franco e Vanessa Ansolon, sobre a nova geração. Então, são esses 2 livros básicos que a gente vai estudar. Próxima. Eu queria trazer primeiro uma visão sobre as gerações e a sociologia. A sociologia tem estudado o comportamento dos jovens, né? Das pessoas, como que elas estão se comportando, né, na convivência, umas com as outras. E eles trazem para nós uma coisa muito interessante, a evolução das gerações. Nas últimas 5 gerações, eles detectaram comportamentos diferentes. E a gente vai falar sobre eles. Então, eles colocam ali que de 1946 a 64 houve uma geração chamada o Baby Boomers, que é a geração pós-guerra. Aí, a partir de 1960 até 80, a geração Y, de 80 a 2000, a geração Y, de 90 a 2010, aproximadamente, a geração Z, e a partir de 2010, a geração Alfa. Então, pelo estudo da sociologia, eles colocaram algumas definições de como que é o comportamento dessas pessoas, de acordo com a sua geração. E eu achei muito interessante, eu queria trazer, antes de começar a falar sobre a visão espírita. Vamos ver, então, esse comportamento. Próximo, isto. Então, a geração Baby Boomers, né? Baby Boomers, que é uma geração que, a partir de 1946 até 1964, se você está nessa faixa, mais ou menos, você nasceu nesse período, você era uma pessoa que trabalhava muito, trabalhava para sobreviver, você buscava ter uma profissão, buscava um emprego, e esse emprego você valorizava muito. Por exemplo, eu tive um único emprego na vida. Trabalhei por 40 anos numa empresa. Então, para mim, o emprego era sagrado, né? Então, para todos da geração Baby Boomers, o trabalho era muito importante. Nós valorizamos muito a hierarquia, o respeito aos mais velhos, o respeito às pessoas, né, de uma forma geral. Valorizamos muito o horário. Para nós, o horário é sagrado. Não somos muito adeptos à tecnologia e existe muita formalidade nas relações. Esse é um resumo, né, do comportamento das pessoas que nasceram a partir de 1946 até 1964. Não que seja algo que, a partir de 65 mudou, mas há uma mescla. A maioria que nasceu nesse período tem esse comportamento. Já a geração X, que a partir de 1960, também gosta muito do trabalho, valoriza muito o trabalho, o trabalho para sobreviver, valorizam a liberdade. Já nós valorizávamos muito o horário, né, a hierarquia, e eles valorizam muito a liberdade. A geração X são pessoas muito rápidas, muito espertas, muito inteligentes. Gostam muito do horário flexível, não gostam de ficar preso ao horário. Se adaptam facilmente à tecnologia. E gostam. Nós, como diz aqui, né, na geração anterior, éramos muito formais nas nossas relações. E eles, da geração X, já gostam de quebrar as regras para cumprir desafios. Gostam de desafios. Então, já existe uma grande diferença entre a primeira geração dos boomers com a geração X. E aqui eu coloquei todos os outros juntos, porque é muito similar às outras gerações, né? A geração Y, Z e Alfa, que a partir de 1980 e
e a partir de 2010, né, quando a geração alfa entrou mesmo, são pessoas que trabalham para viver, não é trabalho para sobreviver, é trabalho para viver. Eles trabalham para ganhar o suficiente para viver bem. Não trabalham para sobreviver, trabalham para viver. Não vivem para trabalhar. Repudiam o trabalho servil, aquele trabalho de horário, aquela coisa toda. Eles não gostam. Eles não têm horários, gostam de liberdade, não gostam de hierarquia. Não, eles gostam de que todos sejam iguais. São gerações de pessoas, de jovens, né, de pessoas muito inovadoras. E é isso que a gente viu acontecer. De 80 para cá, né? Como o mundo mudou, é muita inovação. Sempre em busca de novos desafios. Por isso que essa geração não é como aconteceu comigo, que eu fiquei 40 anos no emprego único. Das gerações mais novas, eles gostam muito de trocar de emprego, trocar de cursos, né? Por quê? Porque assim que eles aprendem aquilo, não tem mais graça. E eles querem uma coisa nova, eles querem um novo desafio. E ficam trocando de emprego, ficam trocando de faculdade, de cursos. Enfim, eles, assim que aprendem, já querem outra coisa nova. Eles também têm muita capacidade de exercer muitas tarefas ao mesmo tempo. São essas pessoas muito ligadas, sempre conectados. Para eles respiram tecnologia. O que para geração, a primeira geração dos boomers ali, é uma geração que tecnologia dificulta, tem dificuldade para fazer as coisas, né? E para eles não, tudo é tecnologia. Eles são habituados a um mundo com muita mobilidade, com muita facilidade de fazer as coisas, que as coisas são instantâneas, eles fazem as coisas simultâneas e com muita velocidade. Na geração boomers ali, aquela geração era uma geração em que as coisas eram mais devagar, se resolviam no seu tempo, né? E para essas gerações mais novas, tudo é muito rápido, tudo é tecnologia. Então, a gente vê que a própria sociologia, ela já conseguiu diferenciar que existe uma mudança nas gerações mais atuais com a geração anterior. Existem comportamentos muito diferentes entre essas gerações mais novas com as anteriores. Por isso que eu quis trazer, porque a própria sociologia já identificou isso. E como é que a gente convive com tudo isso? Como é que a gente consegue conciliar uma convivência? E aí a sociologia nos dá um caminho. Próxima. Os sociólogos dizem que para evitar conflitos, as gerações têm que se adaptar. Nós se adaptar às coisas mais novas, claro, de acordo com as nossas possibilidades. E os mais novos nos entender a nossa lentidão para aprender as tecnologias. Então, é uma questão de adaptação para poder conviver às gerações sem gerar conflitos. Próximo. E aí eu já dou uma paradinha aqui para perguntar para o Edson se está tudo certo, Edson. Você não tem ninguém já trazendo alguma colaboração, algum questionamento? Eu acho que por enquanto vamos indo, meu amigo. Então, perfeito. Bom, então a partir de agora, vamos entrar no que a doutrina espírita traz para nós, sobre essa nova geração. O que o Espiritismo fala para nós sobre isso? Próximo. E aqui a gente já encontra, então, nós vamos pegar a Gênesis, o último capítulo da Gênesis, que é o capítulo 18. E aqui eu vou pegando alguns versículos e vamos estudando um pouquinho. Diz para nós no capítulo 18, versículo 2 da Gênesis: a terra, como tudo que existe, está submetida à lei do progresso, que moralmente se dará pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Então, a Terra, o próprio planeta Terra, ele está evoluindo. O planeta também evolui. Se a gente vê hoje, todas as mudanças que aconteceram nos últimos 200 anos, podemos colocar assim, o nosso mundo já é totalmente diferente do que é 200 anos atrás, do que há 100 anos atrás, do que há 50 anos atrás.
Porque até o ano 1800, as mudanças eram muito lentas. Mas a partir do ano 1800, as mudanças começaram a se acelerar. E estão se acelerando cada vez mais. Se hoje a gente pegar assim, olhar para trás, para olhar 20 anos para trás, há uma diferença enorme com o hoje. Quantas coisas que existiam há 20 anos atrás e nem existem mais hoje. Vamos pensar um pouquinho, né, aqueles mais antigos. Se perguntar para um jovem hoje o que é uma máquina de datilografia, será que ele lembra? Um videocassete, será que ele lembra? Não viveram isso. Foi muito rápido a passagem disso. Então, hoje as tecnologias são muito diferentes. Então, a Terra progrediu. Mas por que ela progrediu? Porque os habitantes do planeta progrediram. Porque as pessoas com mais inteligência começaram aqui a nascer. E as coisas começaram a mudar. Por isso que diz ali, ó, que a Terra também está submetida à lei do progresso. E que moralmente ela vai ceder, agora vem outro lado. A Terra evoluiu muito materialmente, mas moralmente ela precisa evoluir pela depuração, pela melhora daqueles que a povoam, tanto encarnados quanto desencarnados. Então a Terra vai progredir moralmente, assim como evoluiu materialmente, pelos espíritos que a povoam, os espíritos se depurando, os espíritos melhorando. É assim que vai acontecer. Mas vamos ver como é que tem mais detalhes aí para nós ver. Continuando na Gênesis, ali no versículo 2. Restam aos homens fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então resta agora, depois desse avanço material dos últimos, como a gente colocou, 200 anos, e que agora cada ano é mais rápido, mais rápido, mais rápido, está muito acelerado. O que precisa também é acelerar o progresso moral, para que nós consiga fazer com que aqui na Terra reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade e o bem-estar moral, que as pessoas sejam mais honestas, que as pessoas sejam mais dedicadas ao próximo, que amem a si, que amem ao próximo e que amem a Deus de forma verdadeira, né? Próximo. Então, os espíritos, agora no capítulo 18, versículo 27, já temos um pulo. A Terra, no dizer dos espíritos, ela não vai precisar se transformar por meio de cataclismas, como muito se apregoava antes, que ia chegar um momento que iria ter muitas mudanças geológicas, muita coisa acontecendo, muitas coisas da natureza iriam acontecer para que uma boa parte dos habitantes da Terra desencarnasse com isso. E os espíritos estão dizendo que, olha, não, a Terra não vai se transformar assim, por meio de cataclismos, que aniquile uma geração para depois vir outra. O que vai acontecer é que a velha geração, aquela geração mais antiga, ela vai desaparecendo gradualmente. Se nós fizermos aqui uma reflexão, por exemplo, né, de que nós somos hoje 8 bilhões de habitantes, e que a cada 90 anos, nós colocamos aqui 90 anos, mas a nossa expectativa de vida está na média dos 75 anos, mais ou menos. Mas eu estou colocando a cada 90 anos, toda a população da Terra se renova. A cada 90 anos, troca toda a população da Terra. Isso quer dizer que as gerações antigas estão, né, ficando para trás. Está vindo novos espíritos. A doutrina espírita ensina que nós podemos voltar, que nós temos reencarnação. Mas como é que acontece isso, né? Então, aqui os espíritos estão dizendo que a velha geração vai desaparecer gradualmente e a nova geração vai sucedendo aquela do mesmo modo. Então, a nova geração, assim como vai desaparecendo, a outra vai aparecendo, sem que haja necessidade de mudanças normais, né? De ordem natural das coisas.
Próxima. Então, as mudanças que agora se apresentam estão intensificadas, elas estão cada vez mais rápidas. E aí nós temos aquela velha geração convivendo ao mesmo tempo com a nova geração. Isso vai acontecendo. Uma quantidade vai desencarnando, outra vai reencarnando. Então, nós temos uma velha geração e uma nova geração. Isso está na Gênesis, é isso que nós estamos estudando. Isso que os espíritos nos orientaram. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aqui não vão mais encarnar. Então, uma parte dos espíritos que aqui estavam e que não melhoraram e que não estão querendo aprender coisas novas, melhorar-se, se depurar espiritualmente, né? Moralmente, não vão poder aqui continuar. É isso que eles estão dizendo aqui. Uma parte dos espíritos que aqui encarnavam na Terra não mais tornarão a encarnar. A velha geração, aqueles que não querem mudar, gradualmente, né, vai desaparecer e uma nova leva de espíritos melhores está reencarnando, está surgindo aqui, encarnado entre nós. Vamos ver melhor nos próximos slides ali. Próximo. Continuando no versículo 27 do capítulo 18 da Gênesis. Olha, claramente os espíritos estão dizendo aqui, os espíritos que insistirem em permanecer voltados para o mal serão substituídos por espíritos melhores, que farão que reine na terra a justiça, a paz e a fraternidade. E ali eu coloquei ali, aqueles que querem brigar, vão pegar os porretinhos, né, e vão indo embora. E novos espíritos melhores estão vindo para reencarnar aqui na Terra. Próximo slide. Então, esses espíritos mais rebeldes que aqui habitavam e que não se submeteram às leis fraternas, vão ser transferidos para mundos compatíveis com a sua evolução espiritual. Ou seja, eles não querem melhorar. Então, eles vão reencontrar, ser levados a um novo mundo, um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações no início da sua escalada evolutiva, porque a Terra está progredindo, ela vai se transformar no mundo de regeneração, onde não vai ter lugar para pessoas que não sejam fraternas, solidárias, que sejam moralmente boas, né? Porque o mundo está melhorando. Já progrediu muito materialmente, agora é moralmente. E aqueles que não quiserem progredir moralmente, aqui não vão poder ficar. Isso está ali no capítulo 18, versículo 27 da Gênesis. E aqui vamos fazer uma reflexão novamente. Próximo. Então, os espíritos dessa nova geração de encarnados que atualmente formam, né, que estão encarnados aqui, formam duas categorias. Então, os encarnados da nova geração formam duas categorias. A primeira categoria são espíritos que já viviam aqui na Terra, que já viviam aqui, se desviaram, né, fizeram um monte de coisa errada, mas começaram a se redimir. São espíritos inteligentes. E aí, por essa iniciativa já de começarem a mudar, a ter outro pensamento, embora ainda sejam espíritos imperfeitos, mas já não praticam tanto o mal. Vamos pegar como exemplo. Hoje nós somos espíritos imperfeitos. Mas nós fazemos, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nós fazemos mais mal ou mais bem? O que a gente faz é voltado para acertar, para melhorar ou para prejudicar? Eu tenho certeza que vocês estão refletindo e pensando que nós, todos, né,
já estamos buscando acertar, buscando fazer o bem, embora tenhamos tendências ao mal ainda. A quantidade de mal que a gente faz em relação ao bem que fazemos já é menor. Nós fazemos muito menos mal. Já pensamos muito menos em coisas ruins, em fazer maldades. Mas ainda temos a tendência, em determinados momentos erramos. Então, é isso. São espíritos que têm essa já melhora, que na maior parte das suas atitudes é voltadas para o bem. Então, esses espíritos que aqui viviam e se desviaram do caminho, e aí tem muitos entre nós que são muito inteligentes, que têm uma inteligência muito avançada. Então, estes tiveram uma nova chance de continuar encarnando aqui na Terra. Porque os espíritos falaram que não eram todos que iriam sair da Terra, e sim somente aqueles que não quisessem melhorar. Então, um grupo que está fazendo parte da nova geração são espíritos que já viviam aqui e que já têm tendências a melhorar, embora tenham tendências ao mal ainda. Mas são espíritos de uma inteligência muito grande e que vieram para ajudar esse planeta a evoluir nesse processo de desenvolvimento intelectual e material. Mas vamos lembrar, mas ainda são espíritos desorientados, sob o ponto de vista emocional e moral. São espíritos que ainda guardam mágoa, guardam rancor, têm raiva, têm revolta, mas são inteligentes. E estão ajudando a melhorar esse mundo intelectual e materialmente. Então, estão tendo a chance de avançarem moralmente. Então, um grupo dessa nova geração que está encarnando agora são reencarnações daqueles que já aqui viviam, mas que resolveram mudar e estão tendo uma nova chance de avançarem moralmente. O segundo grupo são de espíritos que estão vindo de outros planetas, mais desenvolvidos do que a Terra, tanto emocional, moral e espiritualmente. São espíritos que vêm agora em missão de nos ajudar a evoluir moralmente. O primeiro grupo é aqueles que já viviam aqui e que têm uma inteligência muito avançada e que ajudaram e estão ajudando nesse desenvolvimento material, né, e intelectual da Terra. Esses avanços grandiosos que a gente está vendo aí no setor material. Mas outro grupo de espíritos agora está nascendo para ajudar a fazer o avanço moral. Então, gradativamente, em cada criança que nasce, em vez de ser aquele espírito atrasado, inclinado ao mal, que não quer mudar, esse está saindo da Terra. E está entrando no lugar desse um novo espírito que está vindo de um outro local, de um outro planeta, de planeta mais desenvolvido que a Terra. São espíritos mais adiantados e propensos ao bem. Então, isto foi uma reflexão que eu quis trazer do que a gente já viu ali atrás. Ok? Vamos continuar com o estudo da Gênesis. Então, na Gênesis, no versículo 28, diz que nós estamos vivendo essa época de transição, que agora esses elementos da nova geração e da geração antiga se confundem. E isso que a gente vê. Nós estamos vendo da geração anterior espíritos ainda voltados ao mal, brigando, espíritos agredindo, espíritos criando maldade, espíritos ainda corruptos, espíritos gananciosos, em busca de poder, de riqueza. Então, a gente vê esses espíritos. Mas no meio desses, a gente está vendo que também tem espíritos da nova geração, espíritos inteligentes, que estão criando coisas fantásticas. Esse é nosso mundo hoje, esse mundo moderno. São espíritos que vêm com uma inteligência enorme. Alguns não são moralmente elevados, mas são inteligentes.
e estão ajudando na evolução material e tendo uma chance de evoluir moralmente. E a gente vê que também estão nascendo espíritos moralmente evoluídos. Então a gente vê que tudo se confunde, as pessoas estão aí espalhadas, vivendo uma com as outras. Tem na mesma família um filho que é muito bom, que é evoluído, que é inteligente, que é moralmente bom, e tem outro que é rebelde, que é agressivo, que tem fraqueza para vícios, na mesma família. Então, estão misturados e um está procurando auxiliar ao outro. Esses, os mais inteligentes e os moralmente evoluídos, estão tentando ajudar esses outros que ainda estão aqui, que tiveram uma oportunidade para melhorar. E se eles conseguirem melhorar, eles continuam aqui. Mas se não insistirem na maldade, ao desencarnarem, também serão levados a planetas compatíveis com a sua evolução. Então, assim, nós estamos assistindo a partida de uma, a chegada de outra, né? E como é que a gente reconhece quem é quem? É pela natureza das suas disposições morais. Pelas suas disposições, né, instintivas e inatas, que a gente vê quem é quem nesse momento. A gente consegue distinguir se a pessoa é voltada ao bem ou voltada ao mal. Basta nós observarmos o comportamento da pessoa, das pessoas que hoje estão à nossa volta. E a gente vai saber de qual geração ela pertence. Próxima. Então, só para que a gente consiga ter uma noção, né, das características da antiga geração, daqueles que têm mais resistências ao bem, que estão insistindo ainda na maldade, algumas características dessa antiga geração. A primeira delas é a revolta contra Deus. Eles não aceitam a existência de um poder superior. São aqueles que ficam refutando a ideia de que existe Deus. Outra característica é que eles têm propensão para tudo que é ruim, para tudo que é negativo, para o egoísmo, para o orgulho, para a inveja, para o ciúme, para o apego material, para a sensualidade, a cupidez, a avareza, né? Os vícios. Então, é esses vícios materiais que a Terra tem que se livrar, tem que expurgar isso. Então, por isso que essa geração antiga que não quiser mudar, que não quer se emendar, né, tornar-se melhor, essa geração antiga não vai poder aqui ficar. Por isso nós temos que lutar para nos melhorar. Porque agora que a Terra vai ficar melhor, tem que ficar por aqui, né? Próxima. E a característica da nova geração, essa geração que está chegando agora, principalmente as últimas, depois do ano 2000, a gente está começando a ver o seguinte. Uma das características é a inteligência. A inteligência, né, é muito precoce. Eles, desde pequeno, mostram várias tendências a várias questões científicas, questões culturais, né, a arte, a música. Então, a gente vê, desde pequeno, já crianças precoces, gênios, né, na questão da inteligência. Outra característica dessa nova geração é o sentimento do bem. Eles vendo alguém, seja, né, um outro ser humano, seja um animal, seja a natureza, eles tentam cuidar, eles já demonstram um sentimento diferente, não de destruição, não de egoísmo. Eles já mostram, né, se aproximam daqueles que estão em necessidade. E outra característica dessa nova geração, que são crianças muito espiritualizadas, muito espiritualistas, gostam muito de falar sobre Deus, sobre crença, sobre esperança, sobre fé. Vejam como dá para diferenciar. Uma geração não quer falar sobre Deus, a outra já traz isso dentro dela. Admira o que Deus fez, né? E cuida do que Deus fez. Próxima.
Então, por essas naturezas, dessas disposições morais, sobretudo sobre essas disposições para o bem ou para o mal, é que a gente vê essas duas gerações. Então, fica fácil distinguir uma da outra, né? Uma guarda mágoa, a outra gosta de perdoar. Uma guarda rancor, a outra tem paciência. A outra é egoísta, a outra é bondosa. E assim, a gente vê pela natureza das pessoas a qual geração ela pertence. Próxima. Então, essa nova geração, aqui é importante, então, nós nos fixarmos. Essa nova geração que está chegando agora, ela não será exclusivamente de espíritos superiores. Por isso que eu falei atrás, o que a Gênesis já nos alertava, que muitos daqueles que estavam aqui encarnados, que são espíritos inteligentes, mas que já demonstraram uma certa tendência a fazer o bem, ao arrependimento do mal que cometeu, né? E que quer melhorar-se. Então, ela não será só de espíritos superiores que vêm de outro planeta. Não. Vai ser desses que aqui já viviam na Terra e demonstraram melhora moral, melhora, né, no seu comportamento, em relação às outras pessoas, em relação a si mesmo. Então, por isso que aqui diz, a nova geração não será exclusivamente de espíritos superiores, mas dos que já tendo progredido, já se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a auxiliar o movimento de regeneração. Então, este grupo que se acham predispostos são aqueles que se desviaram do caminho, que viviam aqui, porém têm grande conhecimento e pediram essa oportunidade e se comprometeram a ajudar a Terra a evoluir. Estão ajudando muito na evolução material e intelectual, mas, ao mesmo tempo, aprendendo com a nova geração que está vindo de outro planeta as questões morais. São espíritos muito inteligentes, porém ainda desorientados sobre o ponto de vista emocional e moral, mas estão tendo a chance de avançarem moralmente. Próxima. Então, a regeneração da humanidade, né, ela não exige a renovação integral dos espíritos. A pessoa não precisa se tornar boa totalmente, né, 100% boa, 100% moralizada. Basta uma modificação em suas disposições morais. O que significa basta uma modificação em suas disposições? Significa que precisamos, ao menos, demonstrar vontade em nos modificar, em querer vencer as nossas más tendências, em nos tornar melhores seres humanos. Então, é isso que está dito ali na Gênesis para nós, no capítulo 18, versículo 28. Próxima. Então, a geração futura vai ser uma geração, né, principalmente a geração que está vindo de fora, de outros planetas. Vai ser uma geração desembaraçada das escórias desse velho mundo, ou seja, não vai ser uma geração que vai pensar em maldade, em violência, em agressividade, em corrupção. Vão ser formadas por pessoas mais depuradas, vão se achar possuídas de ideias e sentimentos muito diversos dessa geração. E a gente já vê que tem crianças, né, jovens assim. Então, o caráter, os costumes, aquelas coisas antigas, tudo vai ser mudado. Porque está vindo pessoas novas, pessoas regeneradas para aqui habitar este planeta. Próxima. Então, a geração que está surgindo agora é uma geração que está vindo de uma fonte mais pura, de um planeta mais evoluído, para nos ajudar, trazendo ideias muito mais puras, ideias boas, ideias de progresso, de evolução, de cuidado com a natureza, cuidado com os animais, cuidado com os seres humanos, cuidado consigo mesmo. E vai impulsionar esse movimento
no sentido do progresso moral. É essa geração que está chegando agora que vai mudar, vai trazer uma nova fase para a evolução humana. Próxima. Continuando na Gênesis, agora o versículo 30 diz para nós assim: sejam aqueles que compõem a nova geração, de espíritos melhores que estão vindo de outros planetas, e de espíritos que aceitaram se melhorar, ou seja, a fusão dessas duas gerações, a que aceitou melhorar, que já vivia aqui, e as que estão vindo de planetas mais evoluídos, o resultado vai ser o mesmo. A junção dessas vai ser o progresso moral do nosso planeta, junto com o progresso intelectual e material. Uma vai complementar a atividade da outra. Bom, próxima. Vamos dar uma Vamos lá. parada. Aqui nós fazemos um ponto, porque aqui encerramos a questão da Gênesis, né? O que a Gênesis traz para nós. Eu acho que trouxe algumas ideias bastante interessantes, né? Mas vamos ver o que os nossos amigos têm aí. Então, meu querido, olha, a Nádia está participando com a gente aqui, mas antes de trazer a questão da Nádia, eu queria convidar esses outros queridos irmãos que participem com a gente. E eu queria trazer uma dúvida aqui minha, aqui, meu amigo. Eu posso explorar um pouquinho? Você faz parte. Você faz parte. Eu achei muito bacana quando você falou para nós, lá no início, quando você falava da Gênesis, que a mudança do nosso mundo não se dará por cataclismos, destruições, terremotos, temporais, tudo aquilo que a gente pode imaginar, destruição, um meteoro que vem e se choca com a Terra e extingue toda a humanidade, vem uma humanidade nova. Pelo que a Gênesis diz, não é nada disso, pelo que eu entendi, né? Mas aí surge uma dúvida minha aqui. Essas mudanças climáticas que têm ocorrido e que eu tenho percebido que em muitas pessoas causa um certo medo, né? A gente vê, às vezes, alguns até falando, isso aí é o homem que está provocando tudo isso, né? E é pela a nossa intemperança, uma série de situações, né, que a gente bem conhece, que está na mídia, inclusive. Como é que fica essa situação, meu amigo? Essas questões climáticas que às vezes nos assustam, é um pouco nossa ação, tudo bem, eu acho que é, mas um pouco também já é fruto da transformação do próprio planeta, também. O que você acha disso? Eu não sei se conseguir ser claro. O que você imagina dessa questão? Eu primeiro vamos fazer, né, uma reflexão sobre a questão. Hoje, nós estamos vivendo, aqui no Brasil, principalmente, uma onda muito grande de calor, né? E é bom ter muito calor? Não é. Em excesso, o calor não é bom. Mas, em compensação, nós aqui no Brasil não temos esse problema. Mas no hemisfério norte, o problema... Eles têm um problema no calor quando é verão, mas quando é inverno, aqueles invernos rigorosos que eles têm lá, as neves, tudo, aquilo é bom também? Também não é. Então, o nosso mundo, já há muito tempo, ele apresenta essas discrepâncias, essas alternâncias. E como bem disse você, algumas coisas o homem fez, o homem altera, né? O homem da geração velha. O homem da geração velha mexeu muito na natureza, desmatou, usa como combustível coisas que geram muito carbono. Então, nós temos hoje um planeta que, eu diria assim, ele é um planeta excelente, mas ele tem muitos... né, o frio rigoroso para alguns lugares, o calor excessivo para outros. Um planeta de regeneração, será que vai ser assim os climas também? Bastante destemperados? Com certeza que não. Acho que não, né?
vai ser mais equilibrado. Então, tudo quando está em mudança, quando está em mudança, quando tá em reforma, vamos colocar assim, estamos fazendo uma reforma na nossa casa, as coisas ficam bagunçadas, não ficam? Perfeito. Ficam. Então, o que a gente pode dizer é que o nosso mundo ele está passando por um processo também, porque a gente viu ali atrás que o mundo progride também. Claro. Então, ele está passando por um processo de transformação, aonde, certamente, para se tornar um planeta de regeneração mais agradável à vida, onde a vida vai se prolongar muito mais do que os 74 anos de expectativa de vida, ele vai ter que mudar, se transformar, se ajustar, se equilibrar. Então, e com a nova geração que está vindo, que respeita mais a natureza, em poucos anos a gente restabelecerá tudo aquilo que a geração antiga destruiu, porque a natureza se recupera rápido. A gente vê isso, né? A natureza, se você desmatar ali e não mexer, dali 10 anos já cresceu uma boa parte da vegetação novamente. Então, muita coisa vai levar algum tempo para restabelecer, mas essa nova geração, com as tecnologias que eles vão trazer, eles vão conseguir isso. Então, acreditando naquilo que os espíritos nos falam, né? De que as coisas vão mudar para melhores num planeta de regeneração, nós estamos entendendo que tudo está nessa reforma agora, o planeta como um todo. E aí os ajustes vão começar a acontecer, e quando acontecer, as coisas vão ficar melhores. Que legal. Né, o homem tem uma parcela de mexer, né? Mas isso a nova geração vai dar conta de recompor. Que bacana, meu amigo, que bacana. Vamos trazer aqui agora o pessoal do chat. A Nádia fez uma pergunta muito bacana a respeito lá principalmente das crianças, né, lá da guerra. Você consegue ler aí, né, meu amigo? Consigo. Como podemos entender o que está acontecendo com as crianças nessa guerra na faixa de Gaza? São resgates? São completistas? Bom, podemos dizer que são as duas coisas, Nádia. Porque ninguém está em um local onde vai surgir essas guerras que não deveria estar. Essas crianças, elas, com certeza, assim como os adultos que ali estão convivendo com isso, estão resgatando. Porque ninguém sofre o que não precisa. Se a pessoa sofre algo que não devia, ela vai ter uma compensação futura. Isso a gente já aprendeu também com os espíritos. Então, mas a maioria dos que estão lá são resgates anteriores. O problema é que muitos estão desencarnando e quitando esse resgate, mas tem muitos que estão agora fazendo a dívida, né? Então, esses que estão resgatando estão sofrendo, claro, mas a doutrina espírita nos diz que isto que acontece tem a ver com o passado, com aquilo que fizemos antes. E esses que estão fazendo agora, com certeza, vão criar a dívida e lá para frente, hoje estão destruindo. Amanhã, em outro local, em outro planeta, vão ter que ajudar a construir o que destruíram hoje. E essas pessoas que estão hoje sofrendo, sejam crianças, sejam mulheres, né? Esses mais vulneráveis, velhos, idosos ali, esses, com certeza, se estão lá no meio desses mais violentos, é porque lá atrás eles também alguma coisa fizeram para passar por essa prova, né? Por esse resgate. Alguns são completistas, alguns estão ali para terminar a sua encarnação, alguns que ali viveram há pouco tempo atrás, reencarnaram e já resgataram o que deveriam e terminaram o seu resgate, né? Mas, que legal. Né? Que legal, meu amigo.
é tão importante a gente tentar ter a compreensão desses fatos que acontecem, né? Porque o que você nos diz é o que, né, que na verdade não existe nada que está jogado, né, ao léu, né? É, Tudo tem uma razão de ser, né? Às eu, vezes a eu- gente é que não compreende. isso. Então, no Evangelho diz, né, uma passagem que aquilo que nós não compreendemos hoje e achamos injusto, quando entendermos para frente o que aconteceu, a gente vai ver que aquilo era justo. Porque se nós acreditamos que Deus é justo, toda causa de sofrimento é justa. Tá certo. Vamos trazer aqui a Leia agora. Ó. O que, que ela nos diz? Só que nossa geração não está ainda sabendo lidar com essas crianças. Nossa, meu amigo, isso é complicado. Por elas serem mais inteligentes e mais agitadas, porque querem aprender mais rápido. Então, como saber lidar com elas? Essa é a Bom, questão que ela nos traz. você faria uma gentileza para mim? A hora Deixar. que eu vou falar sobre crianças, né, índico e cristais, e aí, mais à frente, você traz essa pergunta que daí Tá bom. quem sabe nós já respondemos ela, né? Perfeito. Olha Porque essa senão, outra aqui. se eu responder agora, eu Vamos adianto ver. muito, eu faço muito spoiler daí. Tá bom. Olha essa aqui que a Leia trouxe para nós. Isso aqui muito complicado para a gente pensar. Também, Mesma coisa. Mesma coisa. mesma coisa. Vamos ver aqui o nosso querido Carlos agora. O assunto de hoje é bastante importante e nos remete a responsabilidades enquanto trabalhadores espíritas. Olha que coisa bacana que o Carlos está trazendo. Na condução das atividades e da preservação desta maravilhosa doutrina, base para as novas gerações. Isso. E isso é muito importante, Carlos. Nós mantermos a doutrina sem aquela visão, aquilo que a gente é egoísta, né? Eu quero que seja desse jeito, eu quero mudar do meu jeito. Né? E fica arrumando encrenca dentro da casa espírita porque não é do meu jeito. Isso nós temos que acabar. Né? Isso não pode ter. Nós temos que manter a doutrina como ela é. A doutrina é maravilhosa. Eu já não posso dizer isso de todos os espíritas. Né? Então, preservar a doutrina espírita como ela é. Isso que nós temos que lutar e fazer ao máximo para que as gerações que estão chegando aprendam o que é o certo. Né? Meu amigo, olha só, e de encontro com o que o Carlos falou, e o que é que até a Leia pôs, a importância do trabalho de evangelização infantil nas casas espíritas, né, meu amigo? Eu ia tocar nesse assunto. Você vai mais adiante, então vou deixar para você falar. Eu ia tocar também, né? A importância da evangelização hoje. Como é importante nós pegarmos essas crianças da nova geração que já trazem dentro de si essa espiritualidade. É pouca coisa, é só uma coisa que eu digo assim, é só o amor. Ensine com amor que elas o resto fazem. Né? Porque elas já trazem, né, já trazem uma bagagem enorme. Olha que lindo. A Lu dizendo assim, mudando a psicosfera individual com ações voltadas para o bem, a psicosfera do planeta também vai mudando e se elevando para um planeta de regeneração. Legal, legal. É isso, Luciano, que nós temos que fazer, né? A gente que tem a doutrina espírita dentro de nós, já estudamos, né? Isso a gente tem que passar para as pessoas. Eu fico, assim, pensando, né? Como que a mídia hoje, ela divulga muita coisa negativa. Os noticiários quase não dá para assistir, que 90% é coisa errada, coisa de crimes e roubo e corrupção. E o que eu venho fazendo uma palestra que os bons são maioria. Eu ando pedindo para as pessoas não assistam isso que faz mal. E façam isso que a Luciana falou. Vamos mudar a psicosfera individual de cada um, olhando e assistindo coisas melhores. Você coloca lá todo dia ali no grupo da União, né?
as coisas boas que acontecem, né? Aquele site lá, né? Só bem, né? Você que trouxe para nós essa ideia lá Então, no e é centro quando isso. fez a palestra, né, E sobre é isso lá. exatamente isso, né, que a Luciana falou. Vamos cada um de nós fazer esse papelzinho de nos manter com positividade, para que isso vá aumentando mais pessoas, né? Legal. Uma última questão da Andréia aqui, não sei se você quer deixar para depois, se você vai falar disso também. Aí já, eu poderia dizer, não, aqui já não é compulsório mais. Aí elas todas são voluntárias. Tanto é que aquelas que aqui viviam, elas pedem para ficar agora, para poder ajudar. E as que estão vindo, né? Elas estão vindo em missão. As que estão vindo do planeta estão vindo em missão, com maior amor para nos ajudar. Né? Então não existe compulsório nesse momento para essas Meu crianças. amigo, olha uma outra dúvida que me surgiu. Geralmente, nós que estamos aqui todos encarnados, nós temos os anjos da guarda, mentores, que, a princípio, devem ser espíritos num nível evolutivo mais superiores ao nosso, né? Para nos orientar, eles têm que ser mais. Acontece também desses espíritos que são mais elevados e que estão orientando a encarnação dos que estão encarnados na Terra, também comecem a reencarnar bastante, que, na minha opinião, seriam espíritos mais evoluídos. Também acontece isso. Quando a gente fala que são espíritos mais evoluídos, né, que, ou vindo de outro planeta, mas eles podem ser do planeta Terra, mas de dimensões mais evoluídas do planeta. Certo, Né? certo. Que também, aqui, em grande quantidade... Também estão nesse contexto, só que são espíritos mais elevados. Isso, exatamente. Já... Meu querido, vou deixar você tocar o barco aí, senão... Vamos lá. Vamos lá, que para o final vai render bastante. Bom, então vamos agora falar sobre a nova geração, sobre essas crianças índigo e crianças cristais. Próximo. Para isso, eu vou me basear, né, sobre esse livro do Divaldo Pereira Franco e da Vanessa Anceloni, né, que eles trazem para nós importantes informações. Eles dizem aqui que desde os anos 70, já os psicólogos, psicoterapeutas, os pedagogos começaram a notar a presença dessa geração estranha e muito peculiar. E eu diria que, junto com os psicoterapeutas, psicólogos, pedagogos, né, os sociólogos também, tanto é que eles descobriram lá que a partir do ano 60 já começou a mudar a geração. A geração começou a ter outra característica. E já a partir de 80, outra característica, de 90, outra, de 2010, outra. Então, isso que o Divaldo coloca aqui, já essa mudança, essas características diferentes, começaram a se notar, e mesmo a gente não sendo especialista dessas áreas, você olhando para uma criança mais nova, né, você nota uma diferença enorme no comportamento, o que ela faz. É muito interessante. E eles dizem que trata-se, então, de crianças, essas que estão chegando agora, crianças portadoras de alto nível de inteligência. Olha o que coincide com a Gênesis aqui. Ó. Algumas dessas crianças, então, são portadoras de alto nível de inteligência, porém são rebeldes, são hiperativas, desenvolvidas intelectualmente, mas não espiritualmente evoluídas. Algumas dessas crianças têm essa característica, né? Próximo. Então, essa geração que está vivendo agora, então é uma geração especial, uma geração, essas últimas gerações, né? Então, essa geração dos últimos tempos aí, elas estão trazendo muita coisa, auxiliando o nosso mundo nesse momento de transição, onde vamos deixar de ser um mundo de provas, de expiações, para ser um mundo de regeneração. Então, a gente vê que essas gerações agora que estão chegando, elas vão acelerar esse processo, vão ajudar nesse processo. Bom,
Primeiro, vamos falar das crianças índigo, conforme o livro, né, do Divaldo Franco ali. E aí ele relata que essas crianças índigo começaram a ser chamadas assim devido a essa doutora Nancy Ann Tate, porque ela tinha uma vidência e ela começou a enxergar em volta dessas crianças, né, do início de 1980, 70, ela começou a observar que essas crianças apresentavam uma tonalidade de aura azulada, tipo um azul jeans, né? Por isso ela começou a chamar de índigo, né? Tonalidade índigo. Então, foi essa doutora, Nancy Ann Tate, que é uma parapsicóloga americana, que começou a identificar uma série de crianças, né, uma quantidade de crianças com essa aura cor azulada. E aí ela passou a chamar de crianças índigo, né? Vamos ver algumas características dessas crianças. Então, essas crianças, elas têm uma grande sensibilidade e uma enorme energia. São crianças muito sensíveis, crianças inteligentes, e elas tornam-se frustradas quando elas têm uma ideia e os adultos, né, não se interessam em assisti-los, em compreendê-los. Então, aí a gente vê, e eu percebo muito isso em algumas pessoas, que convivi com elas durante, né, muito tempo, que são pessoas sensíveis, pessoas que não gostam, são pessoas inteligentes e que fazem coisas maravilhosas, mas você não pode contrariar ela. Ela fica indignada de ser contrariada. Vocês conhecem alguém assim? Então, pessoas que fazem o bem, que fazem coisas boas, pessoas que trabalham em movimentos sociais, ou que são inteligentes e que fazem coisas maravilhosas em suas empresas, só que não gostam de ser contrariadas. Ficam, né, são pessoas sensíveis e que, ao serem contrariadas, se rebelam, ficam revoltadas, não gostam daquilo, né? Outros também são pessoas que têm muitas ideias, gostam de fazer as coisas, mas gostam de ser apreciados. E quando ninguém os aprecia, eles se frustram, né? E acabam deixando de fazer aquilo, né? Porque ninguém deu atenção para aquilo. Então, isso é a característica de quem é índigo, né? Não conseguem ficar quietas, ao menos que esteja fazendo algo que seja do interesse deles. Eles são muito inquietas, são, né, hiperativas. E eles se distraem facilmente. Né, são as crianças, quando índigo, ela está ali agressiva, briguenta, tal, mas você distrai ela com alguma coisa, facilmente ela se distrai, e aí se acalma, fica tranquila. Essas são algumas características. Próxima. Então, essas crianças, que hoje muitos já são adultos, uns são jovens, outros são adultos, eu vou falando como crianças aqui, né? São crianças fabulosas, são crianças muito inteligentes, e que já estão encarnando há algum tempo na Terra, porque a evolução material começou a se acelerar, né? Muito a partir dos anos 70. Houve um aceleramento muito grande. Ele estava evoluindo desde, né, 1800, mas era uma evolução mais gradativa. A partir de 1970, as coisas começaram a evoluir rapidamente. E hoje, essas crianças estão encarnando também em uma grande quantidade. Aí tem pesquisadores americanos que estimam que, a partir de 1985, 85% das crianças que nasceram eram crianças índigo, a partir de 85. Uma grande quantidade dessas crianças. Próximo. Então, essas crianças são muito ativas, né? Muito hiperativas,
elas são inteligentíssimas, vieram para ajudar primeiro no progresso material, nessa transformação social. Hoje a gente vê que as instituições, as escolas, elas tiveram que mudar muita coisa para se adaptar, porque essas crianças vieram para ajudar nessa transformação social. São elas que desencadeiam reações de transformação. Elas não aceitam muitas coisas como era antigamente. Então, muita coisa teve que mudar para adaptar-se a essas crianças. Elas são muito questionadoras das coisas. Elas não aceitam aquelas instituições rígidas, né? Mesmo, no caso, as famílias tiveram que mudar, né? Não é igual antigamente, que a criança era tratada rigidamente pelos pais. Hoje, há mais diálogo, há mais conversa. Então, muita coisa eles estão mudando no comportamento da sociedade como um todo. Próxima. Então, essas crianças índigo começaram a exigir das escolas, né, dos métodos pedagógicos, dos métodos psicoterapêuticos, uma nova forma para entender essas crianças. Então, essas crianças, elas vieram e começaram a mudar. Então, a gente vê que, a partir dos anos 70, o mundo começou a mudar muita coisa. Então, essas crianças, inteligentíssimas, mas ainda não evoluídas espiritualmente. Por isso, elas são briguentas, são teimosas, né? Tem muita coisa acontecendo nesse meio. Próximo. E aí começa, então, vamos falar dos cuidados, aquilo que a Leia meio que perguntou para nós ali. Então, quais os cuidados que eu devo ter com uma criança índigo? Para que os pais entendam como agir, né? Então, os pais devem observar a conduta, achar um meio de colocar limites, só que esse achar meio de colocar limites, diferente do que ocorria antigamente. Antigamente, era através de punição e de agressividade dos pais. Essas crianças, se agir com elas assim, elas vão se rebelar. Elas também vão se tornar agressivas. Elas vão ficar ressentidas. Então, é isso que a gente vê em boa parte da geração índigo, que elas abandonaram as casas, abandonaram os pais, a família, se entregaram para as drogas, para a violência. Por quê? Porque elas precisavam de orientação. E os pais, em vez de achar um jeito de colocar limites, puniam com violência, com agressividade. Então, aí a pergunta dela é, será que a nossa geração não está sabendo lidar com essas crianças? Então, é isso, né? Elas são mais inteligentes, mais agitadas, aprendem muito rápido, então temos que aprender a lidar com elas. E como que a gente aprende a lidar com elas, então? Então, é isso que a gente tem que achar. Um jeito de puni-las, né? Ou colocar limites, mas sem violência. Mostrar o caminho, sem agir com perversidade. Então, esse agora, voltando lá no início, quando a sociologia falou, como que a gente aprende a conviver com essas gerações? E a palavra-chave era adaptação. Então, os pais têm que aprender a se adaptar com os filhos, principalmente com essas crianças índigo, que são crianças sensíveis, inteligentíssimas, mas sensíveis. E elas guardam muito ressentimento se tratadas de forma errada, né? Então, como que agir? Então, eu peguei da sociologia um pouco de informações para nós pensar um pouco, né? Como que isso pode ser? Que é esse caso aqui, ó. Você usar muito não para essas crianças, elas não vão aceitar ou não. Você tem que explicar, você tem que convencer elas. Elas são inteligentes e vão entender. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui, ó. A mãe dizendo, você não vai usar o tablet. Pronto, a criança vai ficar revoltada, vai ficar agressiva.
vai começar a se afastar dos pais. Então, como é que você faz nesse caso? E aqui tem um exemplo. Ó. Você não vai usar o tablet. Ou não é para usar. E aí, como é que você usa o sim? Depois que você terminar as tarefas, você pode usar o tablet. Você mostrou, você diferenciou para eles. Um outro exemplo. Não corram, você vai cair de novo. Ou não, para eles, para as crianças índigo, é uma palavra que eles não aceitam. Então, você, como é que se diz? Tenha cuidado, né? Tenha atenção e tome cuidado para não se machucar. Então, você disse para não fazer, mas sem usar o não. Não quebra o brinquedo. A criança não vai aceitar. Então, se você quiser brincar de novo com isso, então cuide que você vai brincar mais tempo. Então, você explica. O outro ali, não é assim que se faz. Você não pensa. Ele não vai aceitar isso. Agora, você vai conseguir, meu filho? Faremos isso juntos. Você está estimulando ele. Então, aqui eu trouxe esses 4 quadros só para a gente ter uma ideia de como você se conduzir com uma criança índigo. Não usar da violência, não usar, né, de agressividade, não punir de forma, né? Você vai achar limites, como é os exemplos aqui. Você vai achar, vai contornar, não usando o não como começo, a negatividade, mas mostrando e convencendo eles do que devem fazer. Feito isso, eles vão entender e vão fazer. Próximo. Então, por ainda não ter evolução espiritual, eles têm tendência para outras inclinações, sobretudo para drogas, porque eles eram espíritos ainda com tendência ao mal, muito inteligentes, se predispuseram vir a ajudar, mas a gente sabe que eles têm a vontade de fazer o bem. Mas eu pergunto, é fácil fazer o bem? É difícil. Então, essas crianças vão encontrar dificuldades de cumprirem com aquilo que eles se comprometeram, se não acharem o apoio, alguém que os ajude. Por isso, são espíritos muito inteligentes, embora sem evolução. Então, esses nós podemos dizer que são aqueles que já viviam na Terra. Os índigos são aqueles que já viviam aqui e que continuam agora vivendo, e vieram com uma programação para desenvolver intelectual e moralmente e materialmente a Terra e tentar se moralizar. Então, eles têm muita tendência ainda ao erro, podem se envolver com drogas, podem. Isso vai acontecer quando? Quando eles se sentirem rejeitados ou incompreendidos pelos pais. Por isso, tem que se ter a redobrada atenção por parte de pais e educadores em relação a esses padrões de comportamento. Então, são crianças muito especiais que vieram para ajudar a evoluir esse planeta. Porém, com essas tendências, né? Então, como que você vai agir? Evitando principalmente a agressividade, a violência, porque aí você vai mexer com quem realmente ainda não evoluiu, embora tenha muita inteligência e veio para ajudar no desenvolvimento deste planeta. Bom, então nos anos 70 começaram a vir em grande quantidade dessa geração. Dá para dizer, então, uma geração guerreira que fez uma grande mudança em nosso planeta, mudando os velhos sistemas para que as coisas melhorassem. Então, nos anos 80 e 90, essa onda muito grande de crianças índigo começaram a nascer e ajudar nesse desenvolvimento material e também muitas delas no desenvolvimento espiritual, mas precisando da ajuda para o desenvolvimento espiritual. E aí, no final dos anos 90, início dos anos 2000, eles começaram a ganhar uma companhia. Aí, a geração das crianças cristal.
que também são outros guerreiros que vieram aqui, mas guerreiros espirituais. É uma outra geração. Vamos falar delas agora. Opa! Meu amigo, antes aqui eu vou só te trazer uma questão da Andréia, para que você possa... deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, que ela fala de uma outra geração ainda. É verdade que ainda virá uma geração de crianças mais ainda espiritualizadas, muito evoluídas e com fortes dons mediúnicos, com mediunidade extensiva como a do Chico Xavier, chamadas de crianças diamantes. É real essa afirmação? Você já ouviu alguma coisa a esse respeito, meu amigo? Então, essas, independente do nome, com esse nome eu não vi ainda, mas com certeza vão vir até o nosso planeta conseguir se transformar em um planeta de regeneração, vão vir gerações, grupos de espíritos cada vez mais evoluídos para ir lapidando esse nosso planeta e transformando ele nesse mundo de regeneração, né? Então, independente do nome que se dê, mas cada vez mais vão vir espíritos. Então, à medida que o mundo vai evoluindo e vai tendo condições de ter esses espíritos aqui, eles vão vindo. Porque hoje, um espírito muito evoluído teria dificuldade de viver entre nós. Porque hoje ainda se mistura as duas gerações, a antiga com a nova. Então, quando tivermos mais... menos, né, espíritos da velha geração aqui e mais da nova geração, esses espíritos vão começar a melhorar. O nível vibratório da Terra vai melhorar e propiciar que esses irmãos aqui venham nos ajudar. Legal, meu amigo. Então, vamos lá. Bom, crianças cristal. Quem são essas crianças? Vamos lá. São aquelas que apresentam uma aura branco-brilhante, razão pela qual passaram a ser denominadas dessa maneira. Então, já é diferente das crianças índigo, que apresentavam uma aura azulada, né? Então, próxima. Então, por volta do ano 2000, essas crianças começaram a encarnar aqui na Terra. E elas representam esse próximo passo. Esses são passos, como acabamos de dizer. Vão ver outras gerações? Vão. Esse momento é dessa geração agora. É o passo que estamos vivendo. E a missão dessas crianças agora é completar o trabalho que os índicos começaram. Os índicos fizeram essa revolução material. E agora cabe aos cristais fazer a revolução espiritual e moral. Então, são esses espíritos que agora vêm para dar aquele passo tão importante que a gente tanto ouve falar, que o passo que falta agora é a transformação moral do nosso planeta. E são essas crianças agora que estão vindo fazer isso. Essas crianças que estão vindo de outro planeta já são diferentes dos índigos. Por quê? Porque estes não têm tendência ao mal, já são espíritos burilados. Então, você vai ver nessas crianças uma criança muito melhorada. Uma criança que, se você fizer algo errado na frente dela, você passa em um sinal, né, quase vermelho, amarelo, né? Ela já vai dizer, papai, você fez errado. Isso, eu aprendi que isso não se faz. Elas vão ser aquelas que vão estar nos questionando de fazer as coisas que não são certas. E elas vão então ajudar nesse processo de reconstrução desse mundo novo, do mundo de regeneração. Próximo. Então, geralmente, são bebês muito bons, muito calmos, crianças mais tranquilas. E como é a primeira encarnação deles aqui neste planeta Terra, eles vão precisar manter um laço muito grande com a mãe, eles vão usar a mãe como apoio
para se reafirmarem e se estabilizarem aqui neste planeta. Uma coisa muito peculiar dessas crianças é que elas têm dificuldades de falar. Por quê? Porque aonde elas viviam, lá a conversa era mais mental. Usavam um pouco, né, essa conversa, como a gente faz aqui, falada. Então, eles têm dificuldade de falar. Então, eles precisam ir se adaptando. Então, eles começam a falar, aprender a falar, né? Eles conversam, mas falam palavras muito pouquinho, né? Muito resmungos ali. E a partir dos 3, 4 anos de idade que eles começam a aprender a conversar, a verbalizar. E o vocabulário deles, então, no início é muito pobre. Depois eles aprendem a falar. Também quando aprenderem, param de falar mais, né? Porque eles vão vir aqui transmitir muita coisa para nós. Próximo. Outra característica que eles têm, né? Os estudiosos têm observado isso, que essas crianças parece que elas têm os olhos maiores, mais penetrantes, assim, olhos que falam, olhos que, né, na face os olhos se destacam muito. Possui uma capacidade de observar muito, com muita profundidade, tudo. Então, tudo que eles fazem, tudo que eles veem, eles observam. Observam, né, para conseguir entender aquilo que eles estão vendo. Eu vejo muito isso em muitas crianças, né, próximas, que são assim. Elas são muito observadoras. Você faz uma vez na frente dela, não precisa fazer 2. Ela já aprendeu. Por isso tem que ter muito cuidado, né, para não ensinar coisas erradas. Então, elas são muito inteligentes. E se elas, na observação, não conseguirem aprender, elas vão perguntar para você. Elas vão te questionar. E é isso que a gente tem observado em muitas crianças, né? Como questionam, E se você, como adulto, está fazendo qualquer coisa que seja, e ela observar, a outra vez que isso for fazer, ela quer te ajudar, e ela quer estar dominando aquilo. Então, elas têm muita energia, né? São muito ativas, muita força de vontade, um senso muito forte de aprender as coisas e de dar valor para cada coisa. Por isso, elas cuidam muito da natureza, elas cuidam dos animais, elas se apegam, né, a pessoas que têm necessidades. Próximo. Então, uma missão, né, primária dessas crianças é ensinar para nós, né, coisas que elas trouxeram dentro dela. Elas vão transpirar, vão transmitir paz, amor, não só na questão material, mas elas vão nos ensinar a sentir as coisas espiritualmente. E é isso que nós estamos precisando, porque nesse mundo frenético que nós vemos, as pessoas passam e não vê as coisas. Ninguém valoriza um jardim, um mar, uma água, uma nascente. As pessoas, né, nessa correria do dia a dia, nesse mundo da geração antiga ou da geração índigo, estamos aprendendo agora com a geração cristal a olhar, a ter calma, a fazer as coisas, tudo a seu tempo. Então, é isso que essas crianças estão trazendo. Elas vão ajudar a fazer essa evolução humana, a nós sentir a vida, sentir cada vez mais o valor da vida, o valor de cada minuto, o valor, né, de cada coisa que acontece, do sol, da chuva, a importância de tudo isso. Então, elas estão vindo para nos ajudar e nos ligar novamente com as energias divinas. Estas são diferentes das crianças índigo. Na índigo, se você tratasse com violência, ela ficava violenta. E essas crianças agora, elas têm uma peculiaridade próxima, que nós vamos ver o que é.
elas são muito amorosas e sensíveis. São sensíveis, têm sensibilidades. Então, por exemplo, se elas observam os pais discutindo à frente dela, elas se afetam, elas absorvem aquela negatividade, porque elas são sensíveis. Elas absorvem aquela energia. E elas se entristecem pelos pais. Elas não são indiferentes, por isso que elas são sensíveis. Se elas veem alguém em necessidade, elas querem ajudar, elas querem fazer alguma coisa. Então, aí que vem um cuidado agora dos pais, um cuidado muito grande, não brigar na frente das crianças, não discutir, porque elas chegam a adoecer pela energia negativa absorvida de uma briga, de uma discussão. Isso pode ser onde elas estiverem, na escola, na rua. Elas são sensíveis. Elas sentem a energia dos outros. Elas captam essa energia. Elas captam essa ansiedade, o estresse, essas toxinas energéticas. Por isso, nós temos que ajudar elas a não se afetarem com essas energias, não gerando essas energias negativas próximo a elas. E se nós percebermos nossos filhos chateados com alguma coisa, ajudemos. Vamos esclarecer para que eles não guardem isso dentro deles. Isso é uma coisa muito importante para essas crianças. Ok? Então, só para nós fecharmos o raciocínio agora. A velha e a nova geração estão convivendo juntas. Estamos todos vivendo juntos, próximo. Então, essa mudança toda que está acontecendo, que está se intensificando, a velha geração com a nova convivendo junto. Então, essa velha geração que não quer mudar, que quer continuar errando, quer continuar fazendo a maldade, a violência, a corrupção, o erro, a ganância, o orgulho. Estes que não querem se depurar vão deixar este planeta. Aqui não vão ficar. E a nova geração, que é composta de 2 grupos, a índigo, que são aqueles que aqui viviam, que estão se depurando agora, cada vez mais, e tendo chance de avançar moralmente. E o grupo 2, que é o grupo dos cristais, aqueles que estão vindo em substituição a essa velha geração que está indo embora. Então, conforme o plano divino, a nova geração irá fundar a era do progresso moral, que são essas crianças que estão aí agora. Próxima. Último slide, Edson. Isso. Então, essa nova geração já está em nossa família, já está dentro da nossa casa. Vamos aprender a agir com eles. Vamos saber agir com eles.